Estava com saudades do Novo Dia. Por que assim, Theo? Você nos deixou, mas sabíamos que você ia voltar. Mas é sempre um até logo, né? Eu estava falando com a Carol, a gente manter uma boa relação sempre, porque a gente vai voltar em algum momento. E a gente voltou e essa semana, e provavelmente semana que vem a gente está junto. Que bom. Bem-vindo de volta, Theo. Eu que agradeço. Bem, primeiro vamos olhar aqui para o que foi o final de semana, né? Manifestações, como vimos na reportagem aqui das equipes da CNN em capitais brasileiras, focando aí em duas propostas, a PEC da blindagem, também o PL da anistia. Vamos começar aqui com a PEC da blindagem, que era justamente o que falávamos com Pedro Moreira. Theo, é um tema que, como vimos, despertou reações negativas da população. Teve até um levantamento da Quest nas redes sociais. 83% das menções sobre a proposta foram negativas nas redes. O quanto que isso respalda, Theo, o que virá de resposta do Senado? Como o Pedro comentava conosco, tudo caminha para o enterro da PEC da blindagem no Senado Federal. Todas as sinalizações, Carol, que vieram do Senado foram nesse sentido, nessa linha, de que há um descontentamento de grande parte dos senadores com relação a essa proposta que foi, que vem sendo articulada. O Senado disse que, uma vez chegando lá, esse texto não deve ter sucesso. Isso logo de cara já foi comunicado pelos senadores que fazem parte dessa articulação. E isso ganha uma força, ganha um respaldo a partir do momento que há uma manifestação, que não é uma manifestação gigantesca, como se poderia esperar, mas é uma manifestação grande de um setor, de um segmento que há muito tempo não conseguia levar tanta gente para as ruas, não conseguia se mobilizar com tanta intensidade como aconteceu nesse domingo, como a gente viu aí em diversas cidades, em diversas capitais brasileiras. Isso, de fato, sim, traz mais um respaldo para o Senado Federal, que vê esse apoio da população, que não se via, por exemplo, em grande parte com, por exemplo, o projeto de lei da anistia. Havia uma grande discussão no passado sobre não ser um tema popular, e aí sim um tema segmentado de um nicho de partidos políticos, de um nicho de deputados que defendiam essa bandeira sem um respaldo da população. Inclusive, as próprias pesquisas deixavam isso muito claro, pesquisas de intenção de voto, levantamentos, por exemplo, do Instituto Datafolha. Muitas dessas pesquisas mostravam que não havia um respaldo da população com relação ao PL da anistia. A gente viu nesse final de semana uma mobilização grande, não gigantesca, mas grande no que diz respeito ao histórico, principalmente da esquerda e da centro-esquerda com relação a essas manifestações. Trazer gente para a rua havia uma dificuldade muito grande em haver uma mobilização tão grande para levar as pessoas às ruas. Houve isso ontem. Isso ficou muito marcado nessas manifestações, principalmente aqui na Avenida Paulista, e isso de fato traz um respaldo maior para o Senado tomar uma decisão, se é que vai nessa direção que foi indicada pelos principais articuladores dessa proposta, contrários, obviamente, a essa proposta lá no Senado. Temos aí o presidente da CCJ, o senador Otto Alencar, se posicionando contra, o relator Alessandro Vieira. O próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deu manifestações também de que, no caso da tramitação no Senado Federal, ele iria cumprir a tramitação normal, não iria acelerar esse trâmite. A conferir agora o desenrolar dessa votação lá no Senado, casas legislativas, portanto, debruçadas nessa proposta. Lembrando que é PEC, então a gente também tem que observar um pouco desse placar, votação em 2 turnos, assim como aconteceu na Câmara, também no Senado. Esses 2 turnos dizem muito, então é importante, de fato, a gente acompanhar, porque na Câmara, por exemplo, desidratou um pouco entre o primeiro e o segundo turno. Isso mostra, e depois um monte de parlamentar foi questionado, falou que estava arrependido, outros disseram que votaram sob pressão, então isso é muito importante ver a quantidade de votos no primeiro e no segundo turno e, obviamente, os pareceres antes disso a partir da Comissão de Constituição e Justiça.